perguntas para continuar aqui, tá ok? Tá? Tá. Então, eu preciso de perguntas para poder movimentar a nossa aula, ok? É muito difícil, obviamente, como professora, trabalhar com uma câmera, né? Porque eu sempre estou ali entre os alunos, eu gosto de caminhar entre as cadeiras, enfim, conversar com vocês, olhar o caderno, enfim. Então, assim, esse momento é muito difícil, talvez por hora eu trave um pouquinho, mas, enfim, é um desafio, tá? É óbvio que eu não consigo começar a aula sem comentar tudo o que está acontecendo, de uma forma bem breve, assim. Eu espero que, ao final de tudo isso, possamos ter outros hábitos, né? Não só ativar as tecnologias para as nossas aprendizagens, mas também possibilitar outros hábitos em relação à vivência, conscientização coletiva, enfim, políticas públicas efetivas, que a sociedade possa pensar neste âmbito. Bom, eu falo com as mãos, né? Já perceberam? Então, aqui, ó, sempre. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje é sobre interpretação e compreensão. Parece que a interpretação de texto é uma coisa só, né? Mas não é uma verdade. A gente precisa começar a trazer diferenças em relação a isso. Essencialmente porque os textos, né, as provas, elas trabalham com a ideia de subjetividade, né, com a ideia de pressupostos. Então, a interpretação e a compreensão, elas são coisas distintas. Então, para poder trazer essa introdução, eu trouxe para vocês como se dá essas duas diferenças, ok? O foco da compreensão do texto, né, ela vai trabalhar com o vocabulário. Ah, que maravilha, agora já passou o tempo. Ela vai trabalhar com a ideia de vocabulário. Teoricamente, a compreensão é aquilo que você consegue achar diretamente no texto, tá? Possivelmente você viu essa matéria lá no 6º ano, no 5º ano, onde a interpretação dava uma ideia que, fácil, é só ler o texto, entender e responder. Bom, sim, a interpretação, a compreensão, ela ainda se dá nesse âmbito. Então, o que eu tenho como compreensão, né? Eu preciso exatamente que vocês comecem a exercitar o vocabulário, tá? Aplicar os recursos linguísticos, aí sim, eu preciso da possibilidade de gramáticas, essencialmente o uso das conjunções, para que vocês comecem a entender os recursos linguísticos dentro do texto. Então, a interpretação e a gramática propriamente dita, ok? Mas elas, de alguma forma, elas também estão interligadas. Por quê? Para a interpretação de texto, compreensão, eu não preciso só ler e entender. Eu preciso também de recursos gramaticais, né? Essencialmente o uso das conjunções e da regência também, que vai alterar esse campo semântico, para poder trazer ali a ideia do meu texto. Então, o que eu tenho? Vou passar de novo. Ok. Então, a ideia de estudar a gramática... A ideia de estudar a gramática... Oi? Tudo bom? O que está acontecendo? Talvez o problema esteja, né, aqui, ó. Vou passar. Assim, ó. Então, eu preciso sim dos recursos gramaticais para entender por hora o que aquele parágrafo está querendo mencionar. Ok? Então, não adianta, estou estudando gramática como uma particularidade, como uma coisa separada do texto. Não. Para realizar a interpretação e a compreensão, você vai precisar da gramática, sempre. Eu preciso também reconhecer os sentidos, estou tentando fazer uma seta aqui, ó. Reconhecer o sentido denotativo e o sentido conotativo, tá? Então, como é que eu faço isso? O que é o sentido denotativo? O sentido denotativo é aquele sentido literal, tá? Pense que esse D aqui, ó, é o D de dicionário. Então, o que que... Nossa, a minha letra tá maravilhosa. Então, esse D de dicionário, para ajudar a lembrar que é o sentido literal das palavras, é o sentido literal do texto, ok? São as palavras dicionarizadas. Então, você precisa ter essa percepção, ok? E também você vai precisar reconhecer o que é conotação, ou seja, o que é uma linguagem conotativa. A linguagem conotativa, ela é uma linguagem figurada, ou seja, você precisa ter percepção de mundo, leitura de mundo, você precisa ser uma pessoa que conhece situações, você precisa ter uma bagagem, né? Eu sempre falo sobre isso, político, histórico, sociocultural, para que você alcance alguns efeitos do texto figurativo, tá? Ou do texto figurado. Então, conotação, diríamos, para poder, né, de alguma forma para vocês memorizarem, vou trabalhar alguns mnemônicos. Então, vejamos, o conotativo, o que eu tenho? Eu tenho o sentido figurado. Deixa eu colocar como se fosse um mnemônico aqui para vocês. Tá. Então, como se fosse, ó, ixi, matar. Hoje eu tô que tô. Tô gostando disso aqui. Gostei dessa brincadeira. Ó, contexto.
Então, para que vocês não esqueçam, né, eu preciso reconhecer o que é o sentido literal dentro do texto, ou seja, o sentido denotativo, o sentido em que as palavras aparecem como aparecem para vocês no dicionário, ok? E o sentido conotativo. Olha só, o Cristiano apareceu ali, eu vou rir. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu rio fácil, não tem jeito. Bom, e o sentido conotativo, o qual eu preciso entender o contexto, a demanda desse sentido figurado para poder ampliar a minha percepção. Gente, bom, trabalhar com paráfrase. Então, toda vez que vocês encontram, né, coisas nesse sentido dentro do texto, dá uma congelada por não reconhecer a palavra, ok? São elementos fundamentais. Vocês vão precisar conhecer essas palavrinhas que são os ganchos dentro do texto, ok? São disparadores para vocês pensarem sobre a interpretação e esse campo da compreensão textual. O que é uma paráfrase? Tá feio isso aí. Eu acho. O que é o campo da paráfrase? A paráfrase, ela é uma reescritura, tá? Então as pessoas tendem a confundir, porque vamos lá, compreensão, o que eu tenho? É o sentido explícito. Eu tenho a resposta no texto, diretamente no texto. Porém, as respostas não serão com as mesmas palavras. Elas podem aparecer como uma reescritura. Elas podem aparecer com palavras que seriam sinônimas, ok? E aí as pessoas começam a estabelecer uma confusão, porque acha que compreensão vai ser ipsilítere no texto. Não está, ok? Você não vai encontrar perfeitamente essa reescritura no texto. O que você encontra na paráfrase, por exemplo, são palavras sinônimas que dão a entender a sua subjetividade, ok? Então, veja, a compreensão é a parte mais simples. Por quê? Teoricamente, você vai encontrar palavras sinônimas dentro do texto. Ok? Então, a compreensão está explícito no texto. E são palavras que fazem parte, né, de alguma semelhança ali etimológica. Já mudou? Tá. E aí, qual é a diferença? Compreensão e interpretação. Na compreensão, você vai ter essa facilidade em encontrar no texto. Na interpretação, aí sim, existe uma diferença. Existe uma diferença que exige um pouco mais, né, da sua compreensão. Na interpretação, eu preciso que vocês comecem a caçar as pistas dos textos. Por quê? Eu preciso de pressupostos e subentendidos. Logo, eu preciso que vocês tenham uma outra percepção. E é aí que os alunos, na maioria das vezes, tendem a perder a questão. Tá bom? Porque a interpretação, ela envolve um campo muito amplo, tanto das coisas que estão acontecendo no mundo, quanto das coisas que são de situação, né? Situacionais. Por quê? A pessoa que está, vamos supor, desconectada, desligada, que não consegue perceber as relações, inclusive relações linguísticas, ela possivelmente vai errar uma questão de interpretação. Quer ver um exemplo? As pessoas atualmente, elas colocam assim, vou à praia. Então assim, só que não. Né? Assim, em plena pandemia, vou à praia. Só que não. O só que não, por exemplo, significa que eu não vou à praia. Né? Porque eu estou, teoricamente, em uma concessão. Eu não posso ir à praia, estamos em uma pandemia. Ok? Logo, se você não entende essa relação do só que não, que é uma situação vivenciada, né, pela linguagem, as pessoas começaram a utilizar isso como magia nas redes sociais, enfim, que significa não fazer tal coisa dita antes, você começa a ter essas relações. Isso é uma percepção, tá? É uma percepção de situação. Logo, só que não começou a virar uma conjunção concessiva, tá? Utilizada também nos textos. Obviamente, nós somos nativos e falantes da língua, a língua é viva, e essas coisas não surgem o tempo todo. Por isso a ideia de ficar antenado, tá? Então, só que não é só uma gíria. Agora passa a ser uma conjunção concessiva, ou seja, uma quebra de expectativa. Obviamente, se eu estou numa pandemia, eu não vou à praia, tá? Então estamos em plena pandemia, vou à praia, só que não, ok? Então isso é só para ter um exemplo de como vocês precisam estar antenados, até mesmo com essas coisas que parecem muito sutis, que não é para dar importância, assim. Vocês precisam dar importância em qualquer movimentação das linguagens, ok? Então vejamos, o que vocês precisam entender nesse momento? Reconhecer o intertexto. Obviamente, o que é inter, né? Está dentro, o que está entre. Então, entre os textos. É claro que toda vez que vocês começam a ampliar o campo de vocês de leitura, né? Vocês começam a perceber que os textos, eles são parecidos. E por hora, você encontra um autor falando de outro ou fazendo citação do outro, ok? Então, é a relação entre os textos, isso é o intertexto. Mas você só vai atingir essa bagagem, né, com o tempo. Obviamente, a gente não é recuperar o tempo perdido, mas tem uma metodologia de estudos que você possa estudar isso num campo mais amplo.
Então, a ideia é que você possa ter inúmeras leituras, inclusive para reconhecer os textos dentro de outros textos. Por isso que a interpretação ela é tão complexa. Logo, né, ela é complexa porque, assim, demanda, né, de um treino, demanda de um tempinho para você começar a relacionar. Porém, a interpretação, por que a gente precisa focar muito na interpretação, ao contrário da compreensão? Porque a interpretação é o que é mais cobrado hoje em dia, que é exatamente o que está sendo aí baseado no que é subentendido. Eu preciso perceber as pistas do texto. Relacionar os títulos ao texto. Sim, eu preciso. Eu até brinco muito na aula de redação assim, ó. As palavras que você sentiu mais dificuldade, sentiu mais vontade de repetir durante o texto, são essas palavras que vão gerar um título para você. Ok? Então, o título ele está traçado dentro do texto. E isso também é uma pista para entender a intenção daquele texto. E eu trouxe uma questão aqui de interpretação também para pensar a ideia do título. Ok? 3. Eu preciso contextualizar a obra no tempo e no espaço. Normalmente, os textos eles abrangem uma temporalidade. Tá? Por que isso é importante? Para que eu entenda minimamente qual é a intenção daquele texto. Obviamente que um texto escrito no século XVIII, ele não tem, talvez, tanta referência, né, como um texto escrito hoje, por exemplo. Mas eu preciso entender qual é a intenção daquele autor quando escreveu determinado texto, por determinada época. Por exemplo, o texto da UERJ, é isso mesmo. Neste ano, a UERJ vai trabalhar na segunda fase da fase discursiva com George Orwell, 1984. Mas o autor, ele não escreveu o livro em 1984, que é o título do livro. Tá? Ele escreveu esse livro em 1949. Então, assim, qual é a relação disso? Então, conhecer o tempo do que reconhecer a obra, o tempo e o espaço em que ela se dá, né, ou minimamente perceber isso dentro do texto que você está lendo, é extremamente importante. Se você não tem essa percepção, minimamente você não consegue aí subentender inúmeras ideias que o autor quis expressar, ok? É óbvio que a gente não pode ficar preso ao sentido que o autor quis dizer. Não é isso, né? Isso caiu com o tempo. Mas é óbvio que para as ideias tenham ramificações fixas, né, que você consiga entender o hiperlink desse texto, você vai precisar entender em que contexto o autor escreveu, ok? Bom, então, ó, o tempo e o espaço. E para também trabalhar com a interpretação, o que você precisa? Identificar a tipologia e o gênero textual. Aí sim, vai ser o tema da nossa próxima aula. Por quê? Eu preciso que vocês tenham a necessidade de aprender, ok? Necessidade de sentir o gênero e perceber a tipologia. Por quê? Quando normalmente eu abro a aula de interpretação trabalhando com tipologias. Eu estou trabalhando com tipologia textual. E aí, com o tempo, parece que o aluno fica, para que eu estou aprendendo isso? Por que eu estou aprendendo esse tipo de texto? Então, hoje, eu trabalho com interpretação e compreensão primeiro, para que vocês sintam a necessidade de entender a tipologia e o gênero daquele texto, e aí sim a aula começa a fazer sentido para vocês, ok? Senão fica tudo um pouco mecânico. E aí a ideia hoje é a abertura da interpretação e da compreensão, para que vocês possam, de alguma forma, sentir necessidade de entender. Não, eu preciso entender que isso aqui é um texto narrativo. Eu preciso entender que isso aqui é um texto descritivo. Eu preciso entender quando eles estão mesclados. Eu preciso, minimamente, saber todos os passos de um texto dissertativo argumentativo, que, inclusive, é um texto solicitado no Enem para a redação. Ok? Então, ó, identificar a tipologia e o gênero textual. Pensando nesses dois âmbitos, né, a tipologia é o que se refere à estrutura. Ok? Então, quando a gente pensa em tipologia, a gente pensa em estrutura. Quando a gente pensa em gênero, é um desdobramento disso. Ou seja, eu tenho algumas estruturas, né, um número mínimo, e aí eu vou fazendo alguns desdobramentos, que são os gêneros textuais. O que é o gênero textual? Nós poderíamos dizer que são os textos cotidianos, são as nossas necessidades cotidianas. Elas vão gerando gêneros, ok? Então, os gêneros textuais, eles vão, de alguma forma, dentro da estrutura, né, não seguir uma estrutura, mas minimamente são textos do cotidiano. Então, eu poderia dizer que o gênero ele atende cotidiano, ok? Então, obviamente, com a necessidade de contar um acontecimento. Hoje, por exemplo, pela manhã, o meu carro não pegou. Cara, é um acontecimento, né? Então, isso traz o acontecimento, ou seja, o que aconteceu no meu dia a dia é um gênero textual, é a minha narrativa.
Só que ele está dentro de uma estrutura, que é uma estrutura de quê? De texto narrativo, que é quando eu vou narrar algo que aconteceu comigo. Eu vou situar o espaço, eu vou situar o tempo, enfim. Então, minimamente, isso é um tema para a próxima aula, mas que eu preciso que vocês comecem a se atentar para isso também nesta aula, ok? Bom, na interpretação, como eu disse para vocês, ó, que é a nossa parte principal, eu não estou gostando desse desenho. Vou pegar aqui e vou botar um marca-texto, vai ficar melhor. Marca-texto. E a coordenação motora tá muito boa. Que isso? Maravilhosa. Enfim, então agora o nosso foco é interpretação, que é o que é mais cobrado e obviamente gera alguma dificuldade, tá? Então vejamos. Verbos são os nossos queridos, né? Para sempre, para todo sempre. Alguns verbos são indicadores, tá? Da interpretação de texto. Então você vai perceber que ao final do enunciado, o autor, né, o examinador, ele elaborou uma prova que tem alguns verbos que são indicadores de que aquele enunciado ele vai se dar com interpretação, tá? Tendo em vista que na compreensão, obviamente, ele está explícito. Então ele vai dizer segundo o texto, tá? Ele vai trazer sempre dentro do texto, no parágrafo tal. Então ele vai sempre te colocar dentro do texto. Você vai perceber que isso é o quê? Compreensão textual. Logo, quando você não encontra coisas nesse sentido, o que você tem? Interpretação de texto. Óbvio. E quais são os verbos que a interpretação não vai trabalhar, tá? Vai trabalhar com depreender. Vai trabalhar com o verbo depreender, tá? Depreende-se, por exemplo. Então você já vai perceber assim, ó, essa questão eu vou precisar de ajuda, assim, da minha leitura de mundo para tentar entender e resolver essa questão. Bom, o que você vai encontrar também como um verbo, né? É possível concluir que você vai encontrar o verbo concluir, que vai atuar com pressupostos. Induzir. Todos esses verbos, eles vão trabalhar com a ideia de interpretação. Porque normalmente, o aluno, quando encontra uma palavra que ele desconhece, né? Ele tende a errar a questão, obviamente. Principalmente as questões de interpretação. Se você não consegue alcançar o sentido desse verbo, você não sabe que a resposta não está diretamente ali explícita. Você precisa responder de uma forma implícita. Ok? Vejamos. Bom, aí aqui eu sinalizei para vocês a página da apostila e a questão, tá? A aula, gente, não é para assistir na cama, ligadão, sabe? Relaxar, tô aqui, tô de férias. Não é isso. Tá bom? É a sua vida normal. Senta, toma um banho, se organiza, acorda pro dia, senta na mesa, abre o caderno, tudo que você tem. Precisa para estudar, ok? Lembre-se, sempre falo isso, né? Se vocês estão estudando, sei lá, 4 horas por dia, tem gente que estuda 8. Se vocês estão estudando 8, tem uma galera estudando 12. Então, assim, comece a pensar sobre isso também. Se você, de alguma forma, não está aproveitando esse tempo, tem uma galera que traçou um plano, uma metodologia, e eles estão estudando agora, ok? Então, neste momento, vocês precisam sim pegar a apostila e acompanhar comigo. Não é para assistir ela deitado, relaxado, não. Tá bom? Tá? Beleza. Bom, a apostila, página 40. Ó, peguei aqui. Borracha. Não gostei. Desenho aqui. Ó. Caneta. Apostila 40, questão. Gente, não vou querer brincar não. A página da apostila, a página é 40, ok? E a questão é a questão 43. Vamos lá. Vou precisar ler o texto? Vamos, não tem jeito, não tem saída, tá? Você precisa ler o texto. E aí, o que eu fiz? Eu priorizei as questões que são as questões mais curtas para a gente poder trabalhar. Obviamente. Eu sei que as questões do Enem e de outros vestibulares, elas são gigantes, só que assim, não seria possível neste momento, tá? Eu achei que fosse ficar muito monótono, porque na sala de aula eu vou parando o texto e vou trazendo os comentários, né? Vou trazendo os questionamentos. Aqui, quase um monólogo, né? Eu vou falando aqui sozinha, então pelos textos curtos, mas que eu preciso ler com vocês, ok? Então vejamos.
Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribui historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Bom, toda vez que você lê um texto, pode parar no parágrafo e se perguntar o que eu estou fazendo aqui, tá? O que o texto quis dizer até agora? Então vamos lá. Então ele está falando de supostamente, né, argumentos científicos, não é uma verdade, é suposto. Nós estamos falando do sexo frágil, sabemos que o sexo frágil é teoricamente conhecido como sexo feminino. Ele contribui historicamente para controlar práticas corporais, tá? Essencialmente de quem? Das mulheres. Caneta, essencialmente de quem? Caneta. Mulheres. Então, ó, sexo frágil. Cara, vou deixar assim, tá? Argumentos supostamente científicos, são dados históricos, né, o que ele traz para mim, e está servindo para controlar práticas, tá? O seu texto precisa ser rabiscado. Se o seu texto não é rabiscado, você não estudou, tá bom? Então, na história do Brasil, então eu estou específico no país, né, não estou em qualquer lugar, estou no Brasil, exatamente a transição entre os séculos XIX e século XX. Peraí. Então, vocês percebam aqui a temporalidade do texto, 19 e 20, destacam-se esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. Então, vamos lá. Eu estou falando do Brasil, eu estou falando das mulheres, é um processo, são argumentos supostamente científicos, isso aí é um processo histórico, eu estou no século XIX e século XX com essa estratégia. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte tiveram culturalmente associadas a um medo de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico intenso. Então vamos lá. As desconfianças que se referem é o que? Em relação aos argumentos supostamente o quê? Científicos. Ele dizia o quê? Que as mulheres têm medo de masculinizar o corpo feminino. Ok. Ocasionado por quem? Ou pelo quê? Pelo esforço físico. Ótimo. Então, bem, em relação ao futebol feminino, agora sim cheguei no lugar, né, onde vai desdobrar o texto. Isso tudo existiu em relação à mulher aonde? No futebol feminino. O mito do sexo frágil atuou como obstáculo ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. Tal mulher normal, né? Tanto que ele coloca entre aspas, o que seria mulher normal? Tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol como prática esportiva feminina. Então veja, tudo isso ocasionou o quê? Ó, movimentação contrária à aceitação das mulheres no futebol. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, considerando inadequado à delicadeza. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de adequar as múltiplas dificuldades ao esporte rei. Ok? Então veja, eu vou marcando o meu tempo, eu vou marcando o meu texto, trazendo o tempo, trazendo o objetivo dele, que era falar sobre as mulheres no futebol feminino e como existem argumentos, né, são supostamente científicos, de que as mulheres não seriam, né, elas não fariam parte ali daquela demanda, daquele local, porque aquilo é um esforço físico além do que ela possa suportar. Ela então seria incapaz, né, de jogar uma partida de futebol. Ok. Para quem estuda aí, a gente sabe sobre determinismo biológico, né, onde vai surgindo essas demandas científicas dizendo quem pode e quem não pode determinadas coisas na sociedade. Bom, e aí o que o texto vem trazendo aqui? No contexto apresentado, olha só, ele está falando o seguinte, eu não estou assim, deixa eu marcar aqui, então. No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por Então vejamos, o contexto, ele não é a resposta direta. Você vai perceber uma resposta indireta. É onde você vai começar a traçar
os seus pressupostos, as suas pistas e as suas deduções, ok? Então, veja, por mais que a ideia do contexto ela possa te remeter à ideia da compreensão de texto, ou seja, achar isso explicitamente dentro do texto, você não vai encontrar. Ou dificilmente nós temos algumas questões que trabalhem com a resposta direta, tá? A ideia é sempre de inferência. Então, vejamos. Em relação à prática do futebol, as mulheres é caracterizada por receio de que sua inserção subverta o esporte rei ao demonstrar suas capacidades de jogo. Não, ele disse o tempo todo que as mulheres eram o quê? Incapazes, ok? Então veja, ó, demonstrarem o quê? Capacidade, não posso. Então aqui eu já encontrei, tá? Discurso midiático que atua historicamente na desconstrução do mito do sexo frágil. Então vejamos, ele atuava assim como um discurso midiático que atua historicamente? Sim. Então, até metade da minha assertiva está coerente, ok? Agora, era em desconstrução do sexo frágil? Não. Ele tende a alimentar o sexo frágil e dizer que as mulheres eram capazes. Então, ó, não era para desconstrução, ok? Lembre-se, ó, o tempo todo ele fala que é o contrário à aceitação do futebol como prática esportiva. Vai passo a passo. Apelo para que a preservação do futebol como modalidade praticada apenas pelos homens? Não, porque ele fala o seguinte, ó. Em relação ao futebol, o quê? Feminino. Então, aqui não está tratando somente para o futebol masculino, ok? Eles não estão apelando nesse sentido. O que eles estão querendo provar é com coisas científicas, argumentos científicos, ou seja, com as próprias verdades, que as mulheres seriam capazes. Bom, seriam incapazes, né? Então, não é um apelo, ok? Em relação não é um apelo. D. Olhar feminista que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres. Ali tinha um olhar de igualdade? Não. Ali tinha um olhar voltado para as mulheres? Não. No caso, eles estavam trazendo a ideia negativa das mulheres em relação ao futebol. Então, eu não tenho ali um olhar de igualdade. Eu não tenho um olhar feminista. Ok? Logo, eu tenho argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Certo? Então, quando a gente volta ao texto, a resposta correta é a letra E. O que eu tenho aqui, ó? Argumentos científicos, históricos, para quê? Controlar as práticas. Então, eu tenho, sim, argumentos biológicos para justificar as desigualdades históricas e sociais, tá? Principalmente quando se fala, do sexo frágil, tá? Do sexo frágil, então eu tenho uma mulher. Por que a questão aqui foi adaptada, gente? Tá? Porque a letra E, deixa eu explicar aqui, porque ela puxa para cá. Eu coloquei ela adaptada, tá? Essa opção E, ela era A. Mas aí, didaticamente, eu troquei as opções para poder ir trabalhando com vocês no passo a passo, tá bom? Então, lá na questão do formato, a E está no lugar da opção A. Mas eu troquei para que atendesse a minha didática, tá? A didática da minha aula, enfim. Por isso eu coloquei aqui E adaptada. Na verdade, é A. Eu só troquei as posições. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Tá. Eu trouxe uma questão, também trabalhando a ideia da referência, por quê? Essa questão é um pouquinho mais curta, e aí vai trazer aquela ideia do título, tá? Que eu falei para vocês lá no início da aula. Então, vejamos. A respeito da Bunesp. Eu trouxe aqui da Bunesp porque ela tem as questões mais curtinhas, tá bom? Eu trouxe outras questões da apostila também, mas eu quis trabalhar as questões mais curtas, para que vocês possam perceber. Inferência é treino, tá? Não tem jeito, é treino. É água mole da literatura. A respeito de algumas tragédias que afetam o nosso país, o jornal O Globo, aí ele me dá também a temporalidade, né? Então, eu tô falando aqui, ó, sobre tragédias. Isso. Caneta. Então, eu estou falando de tragédias. É hoje. Cantar aqui a musiquinha.
Tudo bom? Ó, então eu vou falar de tragédias. Eu estou falando do nosso país, é bom situar o espaço, lembra disso? Situar o espaço. A pintura é a melhor, com certeza. Com certeza. E eu estou falando aqui de uma temporalidade. Não é em qualquer tempo, não é em qualquer espaço. Tá? Então, ó, se ele que eu vou falar, eu falo de tragédias, aonde? Do nosso país, a partir de quê? A partir, né, de uma mídia, que é o Jornal o Globo, nesse caso informativo, e o tempo. Lembra que nós trabalhamos com isso também nos slides anteriores? Então, vejamos. Fez uma reportagem, aqui deu o título. Então, vejamos qual é o título. Por que o Brasil repete as suas tragédias? Então, vamos lá. Por que a minha pergunta? Por que o Brasil repete as suas tragédias? Pelo título dado a essa reportagem, então o título aqui, ele é a minha marcação, o leitor pode concluir que o texto, então vamos lá, ele usou o verbo da inferência, verbo concluir. Lembra que nós tínhamos marcado na aula anterior? Eu preciso voltar. Verbo concluir, tá? É um dos verbos que faz parte da minha interpretação. Então vejamos. Voltei. Ele quer mostrar o desprezo das autoridades pelo ambiente natural. Ele está falando, ele quer saber porque o Brasil repete as tragédias. Em algum momento você falou sobre autoridades em relação a isso. Né? Quando ele se refere ao Brasil, ele está se referindo só às instituições governamentais? Ou quando ele fala Brasil, ele tende a ideia de também responsabilizar a sociedade como um todo. Certo? Então, eles não estão tratando isso como desprezo em nenhum momento falar somente das autoridades. Ok? Atribuir as culpas das últimas ocorrências. Então, vejamos, ele queria colocar culpa em alguém, né? Porque a culpa, ela se dá com o fato de uma situação, alguma pessoa cometeu alguma coisa e se desculpar. Então, vejamos, por que o Brasil repete as tragédias? Em algum momento eu tenho relação de culpa, culpar a quem? O próprio Brasil? Posso deixar aqui como um asterisco. Tá? Ele quer indicar as consequências dos desastres naturais. Veja, quando eu me refiro ao título, que ele diz por que o Brasil repete, ele quer atribuir a culpa, ele já sabe de quem é a culpa, ou ele está indicando, elencando as situações dele em relação a desastres naturais. Então, vejam, por hora, vocês podem sim ficar entre uma ou outra questão, e aí, conforme você vai passando para outras questões, você pode voltar na anterior, caso tenha dúvida, tá? Para ir marcando. Então, até para essas questões, existe uma metodologia. Você precisa pensar quando gostaria que você resolvesse essa questão. Então, veja, quando eu passo para a opção C, eu consigo também eliminar a B. Por quê? Eu volto lá e penso, ó, ele quer indicar as consequências e dizer quem são os culpados? Não, ele não quer fazer isso, tá? Então, ó, ele não quer atribuir as culpas, ele não está elencando, ele não vai me falar sobre as consequências dos desastres naturais. Enumerar as tragédias ocorridas, se ele não quer indicar as consequências, né, então que eu já eliminei, porque o Brasil, ele repete as suas tragédias, ele quer saber o título dado essa reportagem, né, então eu estou muito presa ao título. Ele quer enumerar as tragédias? Também não. Em nenhum momento ele disse que vai elencar, que vai enumerar, está falando sobre as consequências. Ele quer saber só por que elas se repetem. Por que elas se repetem? Como isso acontece? A ideia é como acontece. E não enumerar, indicar. Tá? Então ele também não quer enumerar. Qual é a ideia aqui? O que ele quer aqui é essa reportagem. O leitor pode concluir que eu tenho um porquê aqui separado, sem acento. Esse porquê ele é indicador de quê? Pergunta, questionamento, ok? Logo, se eu tenho uma pergunta dentro do texto, se eu tenho um título como pergunta, o que eu tenho é a ideia de responder a pergunta do título. Preciso saber do tempo. Tá. Vejamos. Resposta correta, letra E. Tá, aqui. Uma editora paulista. Quer falar comigo? Pode falar, assim, eu tô interagindo com o grupo que já tá aqui, entendeu? Já bebi uma água. Nossa, mulher, se acaba? Beleza.
uma editora paulista são frutos de desmatamento. Essa prática gera milhares de empregos para agricultores e ajuda a recuperar áreas ambientais degradadas. Esse texto publicitário pretende, encontrou uma pergunta muito aberta, encontrou verbos como deduzir, induzir, depreende, se infere, se pretende, já sabe que é interpretação. Se você sabe que é interpretação, vai se dar com base em pistas. Eu preciso agora começar a caçar as pistas para encontrar a minha resposta, ok? Então eu tenho, ele quer mostrar, opção A, mostrar a perfeita organização da empresa. Bom, em algum momento você viu algum processo de organização? Aqui, eu não tenho processo de organização. O que eu tenho é a atividade realizada. Então, ele vai plantar as florestas, aí ele explica, essa madeira serve para isso, e ele explica de onde vem essa madeira, justificando que não é um fruto de desmatamento. Ok, então ele não está mostrando a organização da empresa. Ele quer criar uma imagem positiva da empresa na população? Bom, se ele fala que ele vai plantar florestas, que a madeira serve de matéria-prima para o papel que vem do plantio renovável. Poxa, plantio renovável é uma ideia positiva. Ou seja, não é fruto de desmatamento. Essa prática gera milhares de empregos. Nossa, que bacana isso. Gera milhares de empregos para agricultores e ajuda a recuperar ainda as áreas ambientais degradadas. Então, essa empresa é o máximo, né? Posso pensar o que dela? Então, ela cria uma imagem positiva da empresa na população? Sim, ela cria uma imagem positiva da empresa na população. Bom, vou continuar, tá? Indicar a razão do sucesso profissional? Em nenhum momento ela falou que ela tem sucesso, né? Ela só trouxe a sua demanda. D. Demonstra que a proteção ambiental é uma exigência legal? Não. Em nenhum momento aqui está previsto legislação. Ela parece fazer isso realmente como uma preocupação. E E. Destacar os prejuízos do desmatamento? Não, ela não fala sobre os prejuízos. Ela só fala como ela atua em relação a isso. Ok? Então, a resposta correta, B, gabarito B. E a gente finaliza por aqui. Ok? Então, eu preciso que vocês continuem realizando o exercício da apostila. Também tem esse aqui, para vocês começarem a treinar. Peraí, deixa eu voltar aqui. A apostila, página 31, questão 31, é um texto um pouco maior, tá? Mas também com a ideia de inferência. E também aqui, da página 40, a questão 44 da apostila, como exercício para casa. Ok? Bom, é isso, turma. Eu espero ter ajudado. Tá? Eu achei que foi muito tranquilo, já posso ter, tem um canal, um blog, acessa, dá like, se inscreve no meu canal, tá bom? Eu acho que eu sempre quis ser famosa e tô achando que é o meu momento. Agora eu tô realizada, tá? Beijo, beijo. Eu tô com saudade de vocês. Juro, verdade, eu estou com saudade. É isso, gente? Acabou?